O futebol mundial acordou diferente hoje. Não foi por uma contratação bombástica, não foi por um título inesperado, nem por um sorteio polêmico. Foi por causa de uma única frase dita por um dos maiores jogadores da história do esporte. Cristiano Ronaldo declarou que o Flamengo é um dos melhores times que ele viu jogar nos últimos anos. Não é boato, não é montagem, não é interpretação exagerada. É fala registrada, divulgada e repercutida nos 4 cantos do planeta. E quando Cristiano Ronaldo fala, o mundo para ouvir, antes de te contar como tudo aconteceu, o contexto dessa declaração e por que ela muda completamente o patamar do Flamengo no cenário internacional. Já deixa o like e se inscreve no canal agora. Aqui a notícia chega quente, com contexto, leitura profunda e respeito à nação rubro-negra, sem ruído e sem manchete vazia. Tudo aconteceu durante uma entrevista especial em Riad. Cristiano participava de um painel sobre competitividade global, evolução tática e os diferentes estilos de jogo que surgiram no futebol mundial nos últimos anos. O ambiente era sério, técnico, voltado para análise de alto nível. Em determinado momento, o entrevistador fez uma pergunta simples, mas poderosa. Você acompanha futebol fora da Europa? Cristiano respirou, cruzou as mãos e respondeu com a tranquilidade de quem está apenas dizendo a verdade. Sim, acompanho. E o Flamengo, quando está no seu melhor, é um dos times mais fortes, mais intensos e mais impressionantes que vi jogar. A sala congelou, não houve riso, não houve complemento imediato, houve silêncio, porque aquilo não era comum. Cristiano Ronaldo não é conhecido por distribuir elogios, muito menos a clubes fora do eixo europeu. Ele fala pouco. Escolhe palavras e quando elogia, faz isso com base em observação, análise e respeito técnico. E foi exatamente isso que tornou essa declaração tão pesada. Ele não elogiou o Flamengo pela camisa, pela torcida ou pela história. Ele elogiou o futebol, a forma de jogar, a intensidade, a coragem. A repercussão foi imediata. Portais de Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra e Arábia Saudita trataram a fala como um reconhecimento histórico. Afinal, se existe alguém que sabe diferenciar um time comum de uma equipe realmente dominante, esse alguém é Cristiano Ronaldo. Ele já enfrentou o Barcelona de Messi, o Atlético de Simeone, o Bayern de Munique de Lewandowski, o Liverpool de Klopp e o Manchester City de Guardiola. Ele conhece futebol no nível máximo. E mesmo com esse currículo, ele encontrou espaço para destacar o Flamengo. Não por acaso. Segundo Cristiano, o que chama a atenção no time rubro-negro é a maneira como assume jogos grandes, não se esconde, não recua, não joga com medo. Ele destacou a intensidade ofensiva, o volume de jogo e a personalidade em momentos decisivos. Para ele, isso é o que separa times bons de times grandes. Enquanto o mundo ainda digeria essa declaração, veio a segunda bomba. Cristiano Ronaldo foi questionado sobre a Copa Intercontinental e sobre a possibilidade de uma final entre Flamengo e PSG. O entrevistador perguntou qual seria, na visão dele, o confronto ideal. Cristiano sorriu e respondeu sem hesitar. Se o Flamengo chegar à final, vai fazer um grande jogo contra o PSG? Eles têm qualidade, têm estilo, têm coragem. Não será fácil para o PSG, vai ser um jogo muito maior do que as pessoas imaginam. Essa frase foi suficiente para desencadear um terremoto. Analistas estrangeiros começaram a discutir a força do Flamengo. A imprensa francesa tratou a fala como um alerta. No Brasil, a nação rubro-negra explodiu de orgulho, porque não se trata de qualquer opinião. Trata-se da análise de um jogador que construiu sua carreira enfrentando os melhores do mundo. E isso é apenas o começo, porque Cristiano não parou por aí. Na sequência da entrevista, ele explicou exatamente o que enxerga no Flamengo e por que acredita que o time pode competir de igual para igual com gigantes europeus. E quando ele entra nos detalhes, o impacto é ainda maior. Na próxima parte, você vai entender por que Cristiano Ronaldo vê o Flamengo como referência global, o que ele disse sobre intensidade, mentalidade e jogos decisivos e por que essa fala muda a forma como o mundo olha para o clube. Para entender o peso real das palavras de Cristiano Ronaldo, é preciso sair da emoção e entrar no detalhe. Cristiano não analisa futebol como comentarista de estúdio, ele analisa como protagonista da história, como alguém que passou mais de 2 décadas jogando decisões, enfrentando elencos milionários, sentindo pressão máxima e entendendo exatamente o que separa um time comum de um time que impõe respeito.
Depois de afirmar que o Flamengo é um dos melhores times que viu jogar nos últimos anos, Cristiano começou a explicar o porquê, e foi aí que a declaração ganhou ainda mais força. Ele falou sobre intensidade. Segundo ele, poucos clubes fora da Europa conseguem manter ritmo alto durante 90 minutos sem perder organização. O Flamengo, na visão dele, faz isso com naturalidade, pressiona, ataca, recupera rápido e não deixa o adversário confortável. Cristiano também destacou a postura ofensiva do time. Ele afirmou que o Flamengo não joga para sobreviver em partidas grandes, joga para decidir. Entra em campo com mentalidade de protagonista, não de visitante assustado. Para alguém que enfrentou os maiores clubes do mundo, essa leitura não é superficial. Ele sabe exatamente como um time se comporta quando sente o peso do jogo e quando sente que pode vencer. Outro ponto que chamou atenção foi quando Cristiano falou sobre personalidade. Ele disse que o Flamengo joga com coragem, que não muda seu estilo por causa do adversário, que não se esconde atrás de linhas baixas apenas para evitar o erro. Segundo ele, essa coragem é o que mais incomoda equipes europeias quando enfrentam clubes de fora do continente, porque tira o controle emocional do jogo. Cristiano revelou que acompanhou parte da campanha recente do Flamengo em competições internacionais e ficou impressionado com a forma como o time se comportou contra equipes de alto nível. Na visão dele, poucos clubes sul-americanos mantêm esse padrão. Jogar contra times grandes exige confiança, técnica e mentalidade forte. E o Flamengo, segundo suas palavras, tem essas três coisas. A entrevista ganhou ainda mais intensidade quando o apresentador foi direto. Você acredita que o Flamengo pode vencer o PSG? Cristiano deu aquele sorriso característico, inclinou-se para a frente e respondeu com firmeza. No futebol, tudo é possível, mas o Flamengo tem qualidades que podem causar problemas. Se jogar como sabe, vai ser um jogo grande. Essa resposta não foi um talvez, não foi uma gentileza. Foi uma afirmação clara de que o Flamengo vai competir, vai incomodar e vai entrar para disputar de verdade. E quando isso vem de alguém que enfrentou Neymar, Mbappé, Verratti e tantos outros craques do PSG, o peso é enorme. Na França, a repercussão foi imediata. Jornais trataram a fala como um alerta. Cristiano conhece o PSG por dentro e por fora. Sabe como o time reage sob pressão. Sabe como decisões curtas podem mudar completamente o cenário. Portanto, se ele afirma que o Flamengo pode complicar, não é romantização. É análise técnica baseada em experiência real. Ao mesmo tempo, na América do Sul, comentaristas começaram a discutir o impacto dessa fala para o futebol brasileiro. A conclusão foi clara: o Flamengo se tornou um produto global, é assistido fora do país, é analisado por estrelas internacionais e passou a ser referência de estilo e mentalidade. Quando alguém do calibre de Cristiano Ronaldo reconhece isso, o efeito é imediato em torcedores, jogadores, patrocinadores e até adversários. Mas ainda tem mais. Porque Cristiano não falou apenas do time, ele falou do ambiente, da torcida e de algo que poucos europeus costumam destacar. E é exatamente isso que vamos aprofundar na próxima parte. Em um dos momentos mais marcantes da entrevista, Cristiano Ronaldo foi além da análise tática e tocou em um ponto que costuma pesar muito em jogos grandes: o ambiente, a atmosfera, a força emocional que envolve certas equipes quando entram em campo. E foi nesse contexto que o nome do Flamengo ganhou ainda mais destaque. Cristiano afirmou que o Flamengo é um clube que joga acompanhado, não apenas pelos jogadores em campo, mas por uma torcida que influencia diretamente o ritmo da partida. Ele citou o Maracanã como um dos estádios que ainda sonha em sentir de perto, seja como jogador ou como espectador. Segundo ele, poucas torcidas no mundo conseguem criar um impacto tão forte no adversário. Uma energia que pressiona, empurra e muitas vezes desestabiliza quem não está preparado. Essa fala gerou repercussão imediata na Europa. Torcedores e jornalistas começaram a comparar a nação rubro-negra a ambientes históricos como Dortmund, Galatasaray e Boca Juniors. Mas com um detalhe importante: Cristiano deixou claro que a diferença do Flamengo está na combinação entre torcida e estilo de jogo. Não é apenas barulho,
É barulho com futebol ofensivo, com pressão alta, com coragem. Ele também revelou que já conversou com jogadores europeus que enfrentaram o Flamengo recentemente, e todos, sem exceção, descreveram o time da mesma forma: intenso, rápido, vertical e emocionalmente forte. Essa unanimidade chamou atenção porque não veio da mídia, veio de quem esteve em campo. Segundo Cristiano, enfrentar o Flamengo exige mais do que preparo técnico, exige preparo mental. Porque o time não permite que o adversário respire, não aceita domínio, não se intimida com camisa pesada. Ele afirmou que esse tipo de postura é raro fora da Europa e por isso chama tanto a atenção de quem acompanha futebol em alto nível. Outro ponto que ele destacou foi a forma como o Flamengo se posiciona em jogos decisivos. Cristiano disse que o time entra para decidir, não para administrar, não joga para empatar, não joga esperando o erro do adversário, joga para impor sua ideia. Para alguém que construiu a carreira sendo decisivo em finais, essa leitura tem peso enorme. A entrevista ganhou um tom ainda mais simbólico quando Cristiano falou sobre mentalidade vencedora. Ele afirmou que clubes grandes de verdade são aqueles que mantêm o mesmo comportamento em qualquer cenário, seja em jogo pequeno ou em final. E na visão dele, o Flamengo se enquadra nesse perfil. Isso coloca o clube em um patamar diferente dentro do cenário internacional. Nesse momento, ficou claro que a fala de Cristiano não foi casual, não foi empolgação do momento, foi reconhecimento construído a partir de observação, de análise, de conversas, de acompanhamento real. Ele enxerga no Flamengo um modelo que funciona e que pode competir contra qualquer um quando está no seu melhor. E então veio a frase que selou tudo. Ao ser questionado novamente sobre a Copa Intercontinental, Cristiano afirmou que uma final entre Flamengo e PSG seria uma final de verdade. Futebol grande, futebol de alto nível, um confronto digno de ser visto pelo mundo inteiro. Essa frase não apenas elevou o Flamengo ao patamar de respeito global, ela colocou o clube como referência fora da América do Sul, algo que poucos times conseguem. E quando isso vem de alguém que já ganhou tudo o que podia ganhar, o impacto é ainda maior. Na próxima e última parte, vamos fechar essa análise mostrando por que essa declaração representa um marco para o Flamengo, como isso impacta o clube dentro e fora de campo, e responder à pergunta que todo torcedor está fazendo agora. A declaração de Cristiano Ronaldo não foi apenas um elogio bonito para virar manchete, ela representou um marco. Um divisor de águas na forma como o Flamengo passou a ser observado no cenário internacional, quando um dos maiores jogadores da história do futebol coloca o clube rubro-negro nesse patamar, algo muda. Muda o respeito, muda a atenção, muda a leitura do mundo sobre o que o Flamengo representa hoje. O Flamengo não precisa de validação externa para saber quem é, a torcida sabe, a história prova. Mas quando essa validação vem de alguém que construiu a carreira enfrentando os maiores clubes e os maiores jogadores do planeta, o impacto ultrapassa o orgulho. Ele entra no campo do reconhecimento global. Cristiano Ronaldo não falou como torcedor, falou como alguém que entende profundamente o jogo. Essa fala chega em um momento simbólico. O Flamengo se prepara para mais uma decisão internacional, vive um ciclo de organização, identidade clara e ambição esportiva. Quando Cristiano afirma que o time tem qualidade, estilo e coragem para enfrentar o PSG, ele não está criando expectativa vazia, está descrevendo um cenário possível, um confronto onde o Flamengo entra para competir de igual para igual. O efeito disso vai além do campo, jogadores se sentem mais confiantes, o mercado passa a olhar o clube com outros olhos, patrocinadores entendem o valor da marca, adversários passam a se preparar com mais cuidado. Tudo isso começa com uma percepção, e percepções mudam jogos antes mesmo de a bola rolar. Outro ponto importante é o impacto interno. Quando um elenco sabe que está sendo observado e respeitado por estrelas globais, a mentalidade muda, a responsabilidade aumenta, o nível de entrega sobe. O Flamengo passa a carregar não apenas sua própria história, mas a expectativa de representar o futebol brasileiro em alto nível. Cristiano também deixou claro que o futebol é decidido em detalhes, e esses detalhes envolvem coragem, personalidade e mentalidade, características que ele enxerga no Flamengo. Não por acaso, são exatamente os pilares que sustentaram a própria carreira de Cristiano Ronaldo, e quando alguém reconhece no outro aquilo que construiu em si, o elogio ganha ainda mais peso. A fala sobre o Maracanã, sobre a torcida e sobre a atmosfera rubro-negra reforça algo que o mundo começa
começa a entender, o Flamengo não é apenas um clube local, é um fenômeno esportivo, uma potência que une massa, futebol ofensivo e mentalidade competitiva. Isso chama a atenção de quem vive o futebol no nível máximo. No fim das contas, a pergunta que fica não é se o elogio foi exagerado, a pergunta é se o Flamengo está pronto para transformar esse reconhecimento em resultado. E tudo indica que sim, porque quando o maior artilheiro da história diz que o Flamengo pode fazer um grande jogo contra o PSG, o planeta escuta. Agora eu quero saber de você. Você acredita que o Flamengo vence o PSG em uma final da Copa Intercontinental? Comenta aí embaixo, deixa o like e se inscreve no canal, porque essa história ainda está muito longe do fim e o Flamengo está, mais uma vez, no centro do mundo.